Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, ou seja, às 23 horas, e a emissão é em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida 97.1. Desde já enviamos já os nossos cumprimentos para toda a audiência da rádio, porque não nos veem, mas têm a paciência para nos ouvir, não só a mim como aos nossos convidados. E o convidado de hoje é alguém que nos tem acompanhado ao longo já destas 8 temporadas de programas, já falou de tudo e mais alguma coisa, e daí o facto de o convidarmos, porque realmente estamos, se calhar, numa encruzilhada que há alguns anos atrás não esperaríamos ter que passar. Rafael Pinto Borges é o nosso interlocutor de hoje. Boa noite, Rafael. Olá, novamente. É sempre um gosto ter-te aqui e hoje, de veras elegante, o azul em homenagem... Em oposição, portanto, a ocasiões anteriores... Não. Não, mas não é nenhuma homenagem ao recentemente falecido presidente do Futebol Clube do Porto, da tua parte? Na verdade poderia ser, mas não é o caso. Mas não é. Objetivamente não é. Muito bem. Olha, Rafael, vamos abordar alguns temas nacionais, mas a minha grande pergunta é se com um novo inquilino na Casa Branca a marcar o tom e a nota das músicas que outros dançam, nomeadamente imigração, segurança e reindustrialização, inclusive, achas que é isso que se vê também na política nacional? Eu acho absolutamente que é isso que se vê na política nacional e parece-me que esse é um fenómeno inevitável, não só cá, em Portugal, como no resto da Europa. A verdade é que todos nós, gostemos ou não disso, orbitamos o discurso político americano, não é? A Europa orbita sem grande, aliás, devo dizê-lo, sem grande criatividade, as narrativas e os conflitos e os dramas políticos dos Estados Unidos. Aliás, vimos certamente com a ascensão nos últimos 10 anos do wokeismo, que não foi mais do que um copycat, uma tentativa ou uma obrigação de mimetização do que se passava nos Estados Unidos, e parece-me agora que veremos algo muito semelhante num sentido evidentemente bem distinto e até inverso. Vemos também, aliás, um bocadinho por toda a Europa, já uma transformação rápida dos discursos políticos. Vemos a Alemanha, por exemplo, que terá eleições dentro de muito pouco tempo, não é? Este fim de semana, fim de semana, exatamente, no próximo fim de semana, e com um partido de direita soberanista e nacionalista, com uma força inaudita no pós-Segunda Grande Guerra. A verdade é que eles estão agora, a AfD, a Alternativa para a Alemanha, está agora com 25% nas sondagens. Aqui, obviamente, essa transformação de narrativa política também se faz sentir, e eu diria que a prova mais visível disso será até esta divertida e inesperada conversão do PSD e do governo ao discurso ou pelo menos crítico da imigração. Não é? Quer dizer, quando nós vemos o ministro Leitão Amaro tão áspero nos seus ataques à imigração de massas, quer dizer, não podemos deixar de soltar uma gargalhada cínica, tendo em conta, quer dizer, aquilo que o PSD tradicionalmente foi, não é? Mas não deve ser uma gargalhada exponencial
quando observamos Pedro Nuno Santos a fazer essa volta. Pois, de maneira ainda mais espantosa, não é? Quer dizer, eu acho que isso demonstra igualmente aquilo que se está a passar por toda a Europa. Mas também me parece, diga-se de passagem, que lá está, que é inevitável e que não deve sequer ser visto com grande desprezo pelos outros agentes políticos, porque, quer dizer, mal seria se o centro-esquerda e se o PS não mudasse absolutamente nada e se não aprendesse absolutamente nada com o que se está a passar em Portugal e em toda a Europa. Não, olhando até para parceiros ideológicos noutros países, não é? Exatamente, João, quer dizer, repara, por exemplo, que um dos modelos hoje da direita nacionalista francesa, da RN e do Reconquête do Éric Zemmour, um dos modelos de política migratória firme, dura e eficaz, é a Dinamarca de governo social-democrata, isto é, socialista de centro-esquerda, não é? É um dos modelos internacionais em matéria de rigidez migratória. E é a mesma coisa, diga-se de passagem, aconteceu noutros países europeus. Vejamos, por exemplo, falávamos da Alemanha, e quer dizer, no caso alemão, há um outro exemplo que me parece interessante, que é o daquele novo partido recém-formado, mas já de grande sucesso, o partido da senhora Sarah Wagenknecht, uma mulher vinda da extrema-esquerda alemã, uma senhora vinda do Die Linke, portanto do análogo alemão do Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, não é? É uma senhora com essa formação muito à esquerda, mas que, entretanto, lança um partido que, sendo socialista, anticapitalista, crítico das instituições do liberalismo, também é muito crítica da imigração e que faz uma crítica à imigração vinda da esquerda. Mas Rafael, é porque aconteceu aquilo que qualquer pessoa com um certo bom senso entenderia que ia acontecer, nomeadamente o facto da imigração ser uma imigração de baixa formação e que imediatamente iria ocupar os lugares onde alguns portugueses não aceitariam determinado tipo de ordenados ou onde alguns portugueses, eventualmente, não quisessem ocupar esses lugares disponíveis, não é? Não, mas obviamente, e repara que isso não é uma crítica nem necessariamente da esquerda, nem necessariamente da direita. Ambos os campos políticos podem ter uma posição preocupada em relação à imigração de massas. Eu lembro, por exemplo, muito concretamente que um dos primeiros críticos da imigração de massas pelo seu efeito destrutivo para o nível salarial e para as condições de vida das classes operárias, das classes trabalhadoras, foi o Friedrich Engels. Não é? Que falando do caso inglês, que falando da imigração maciça de trabalhadores irlandeses para a Inglaterra, de trabalhadores irlandeses católicos para a Inglaterra, lembrou que durante a Revolução Industrial, não é, quando houve de facto levas imensas de trabalhadores braçais de baixa qualificação irlandeses para os grandes centros industriais da Inglaterra, Birmingham, Liverpool, trabalhavam sem condições mínimas, trabalhar nas fábricas, nas minas, nas siderurgias. E eu lembrava que quem sofre com isso, quem sofre as consequências disso, não é, dessa concorrência deslealíssima para o trabalho local que se dedicava a funções de baixa qualificação, eram essas pessoas de baixa qualificação e mais vulneráveis socialmente. E então, uma das primeiras críticas é feita por Engels, o amigo do Marx. Exatamente. Não, para contextualizar para aqueles que não se lembrem, não é? O parceiro de ideias do Karl Marx. Portanto, esta ideia que nós agora temos de que
a oposição à imigração de massas é necessariamente algo da direita, e de que a esquerda não pode tê-la, realmente é algo que devemos olhar com muito ceticismo. Eu dou outro exemplo, aliás, se tal me for permitido. Repara que um dos primeiros casos de imigração de massas dos últimos 200 anos, com milhões e milhões e milhões de pessoas a ser deslocadas e integradas de uma realidade nacional para outra e de uma economia para outra, foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial, quando milhões de trabalhadores eslavos e franceses foram chamados a trabalhar nas fábricas alemãs, por ordem do governo nazi. Não é? Portanto, esta ideia que nós agora temos de que tudo isto está muito bem dividido e muito claro, não é de todo sensata. Olha, relativamente às questões de segurança... Os nazis eram pró-imigração de massas. Relativamente às questões de segurança, um dos avanços recentes é o facto de, nos próximos razzias e nas análises que forem feitas às questões de segurança, a nacionalidade, a nacionalidade dos criminosos fazer parte dos dados que depois definirá as políticas de segurança. Sim, mas quero dizer, isso parece-me bastante insuficiente, não é? Isso parece-me bastante insuficiente na medida em que, como bem sabemos, uma muito grande parte das populações imigrantes já possuem passaporte português, já são cidadãos portugueses. Pelo que a referência à nacionalidade, a inclusão desse tipo de dados, na verdade, não nos informa grande coisa sobre o que se está a passar em Portugal e não nos permite tirar grandes lições Sim, da relação entre criminalidade e imigração. Okay, mas a partir daí, a lei que é aplicada a essa pessoa é a mesma que seria aplicada a mim ou a ti, não é? Sim, mas o tema, creio eu, não é esse. É tentar estabelecer essa relação, não é? Perceber, efetivamente, se há uma relação direta entre imigração e criminalidade, parece-me evidente que há, e, sobretudo, entre que comunidades concretas e criminalidade. Isso é o que devemos querer compreender, de maneira a podermos, evidentemente, criar respostas adequadas em matéria de políticas públicas. Aqui a questão não é, como muitas vezes a esquerda tenta colocá-la, não é propriamente de má vontade contra seja quem for. É que nós só conseguimos compreender, só conseguimos dar a resposta adequada a uma crise de criminalidade como aquela que efetivamente estamos a ver em Portugal. Parece-me que as pessoas também devem reconhecer isso. Se soubermos onde é que há crime, quem é que pratica crime, porquê é que pratica crime. Não é? E, portanto, desse ponto de vista, sim, sem dúvida alguma, esses dados são fundamentais. Agora, limitarmos a dizer ou a referir a nacionalidade quando uma parte tão importante dos recém-chegados já possui a nacionalidade portuguesa, parece-me francamente insuficiente e até inútil em larga medida. Não? Mas, de alguma forma, pode eventualmente permitir, de facto, um melhor entendimento. Não, eu acho que é melhor que nada. Não é? É seguramente melhor que nada, mas é muito pouco. É muito pouco, porque... Vejamos, em Portugal as pessoas podem pedir o passaporte, podem obter a nacionalidade, independentemente de se expressarem ou não expressarem em português, independentemente de terem ou não terem qualquer tipo de relação com o país, independentemente de cá tencionarem viver o resto da sua vida, independentemente da dimensão e da utilidade do seu contributo, se cá viverem durante 5 anos. Bem, quer dizer, 5 anos é um pescar de olhos, não é? Está a saldo a nacionalidade portuguesa? Eu acho que é pior do que isso, não é? Que está praticamente gratuita. Temos um dos passaportes mais valiosos, por assim dizer, não é?
Sim, e essa também poderá eventualmente ser um fator motivador, mas não me parece naturalmente que seja o principal, não é? Uhum. E crees que esta é uma daquelas questões que seria tabu durante algum tempo e porque que agora está, por assim dizer, na linha da frente daquelas que são as preocupações, fazendo com que partidos políticos que sempre foram absolutamente silenciosos em relação a isto agora se manifestem? Sim, porque, quer dizer, o problema tornou-se de tal maneira fundamental, de tal maneira central nas preocupações das pessoas, que isso tornou inevitável. Quer dizer, voltamos à transformação, não é? À conversão na estrada de Damasco do Pedro Nuno Santos. Quer dizer, parece-me impossível que alguém queira fazer política hoje em Portugal sem referir o tema migratório e sem referi-lo com este tipo de preocupações, que no fundo são a larga maioria dos portugueses. E é assim cá, como é assim em Espanha, como é assim no resto E como é assim nos Estados da Unidos, Europa, dada a tem extraordinária dimensão. Exatamente, Sim, quer dizer, os partidos políticos têm de ser receptivos àquilo que as pessoas pensam. A democracia é justamente isso. E essa foi também uma das razões pelas quais os democratas nos Estados Unidos tiveram aquela hecatombe, efetivamente, aquela derrota monumental, esmagadora, que de todo antecipavam. Eles tinham-se fechado totalmente à realidade da rua. E achas que ainda se sente isso, por exemplo, em determinada comunicação social, olhando para alguns dos acontecimentos trágicos da Semana Transata na Europa, onde é sempre, de alguma forma, numa fase inicial, é sempre escondido a origem e o motivo pelo qual aqueles crimes são perpetrados? Eu acho que sim, quer dizer, e isso é tão constante e, sobretudo, esse tipo de censura e de manipulação é tão visível, acho eu, é tão despolorada, que acaba por suscitar nas pessoas uma muito legítima e muito compreensível raiva, não é? Porque, vejamos, eu acho que toda a gente sabe, independentemente das suas preferências ideológicas e até da sua posição sobre esse tema específico da imigração, mas eu acho que toda a gente sabe que quando mercado de Natal na Alemanha é invadido por um carro que mata 19 pessoas, há uma probabilidade extrema, não é? Uma probabilidade extrema de que o autor desse atentado não seja propriamente um alemão de origem cristão luterano ou cristão católico. As pessoas sabem isto, toda a gente sabe isto, não é? Portanto, mas também temos casos, e permite-me interromper e conversar contigo, é por isso que também dá gosto, mas também temos casos como aquele na Noruega com o Barnevik, que matou quase 80 pessoas, se não me engano, com armas semiautomáticas, e no entanto há 15 anos. Era de origem norueguesa. Certamente, mas isso aconteceu há 15 anos, não é? De facto, esse tipo de episódio abominável, lamentável, trágico que seja, é uma extrema raridade. Disto, creio eu, não há dúvida absolutamente nenhuma. 99% dos casos não partem de noruegueses de extrema-direita a querer vingar-se dos governos trabalhistas. Mas alguns dos mais impactantes... Eu lembro-me, por exemplo, em abril, nos Estados Unidos, o atentado de Oklahoma, que foi, de facto, um americano que fazia parte de uma daquelas milícias que foi o executor desse mesmo atentado. Bem, vejamos, em larga medida são mais impactantes, ou são muito impactantes, porque esse impacto lhes é atribuído pela comunicação social, que, como bem sabemos, Rafael, não é necessariamente... É um número de mortos, por assim dizer, não é? Sim, mas o atentado do Oklahoma, o edifício do FBI... Não é apenas isso, não é? Okay. Mas definitivamente não é apenas isso. Nós sabemos indiscutivelmente que há uma tentativa por parte de uma comunicação social que tendencialmente é muito pouco imparcial e de veras sectária, em sugerir que há de algum tipo um perigo comparável ou que há algum tipo de comparação entre o perigo representado pelo radicalismo de
direita e o perigo representado, por exemplo, pelo terrorismo islâmico na Europa. Isso é um disparate, naturalmente, não é? Quer dizer, é uma coisa merecedora de risada geral e universal. Seria o mesmo que dizer, por exemplo, que há algum tipo de comparação entre o relativamente controlado e limitado terrorismo de extrema-esquerda na Alemanha e em Itália nos anos 70 e 80 e aquilo que temos hoje perante nós, um pouco por toda a Europa, que é, obviamente, ocasionado por minorias cada vez menos minoritárias e cada vez mais maioritárias, cujo sentimento de fidelidade não é com as constituições dos Estados em que residem, nem é com a lei dos Estados em que residem, nem é com os Estados em que estão, mas é com um código de conduta totalmente distante e totalmente inóspito para a Europa e para o Ocidente. E às vezes conflituante até entre eles mesmos, não é? Certamente. Aliás, eu vejo com espanto e com horror a frequência com que agora temos tumultos, um pouco toda a Europa, sempre que há um conflito qualquer, sabe Deus onde, não é? Quer dizer, há um conflito entre um reacendimento de tensões, por exemplo, entre a Índia e o Paquistão, e aparentemente há mais problemas nas ruas de Berlim ou nas ruas de Paris entre indianos e paquistaneses do que há justamente na fronteira indo-paquistanesa, coisa que não deve parecer-nos de todo desejável. Muito bem. Olhando então para esta nova Casa Branca, o que é que tu consegues ler da estratégia global desta nova administração Trump? E mais uma vez quero só recordar os telespectadores e os ouvintes, estamos a abordar a temática da Casa Branca, porque aquilo que vemos diariamente são, de facto, decisões que acabam por ser tomadas pela Europa e até pelos próprios países individualmente, que vão a reboque desta máquina quase avassaladora que é estes primeiros meses da administração Trump. Sim, tem sido meses de grande atividade, não é? Quer dizer, ainda não chegamos. Fez agora um mês, no fundo, não é? Fez agora um mês de novo governo, de nova realidade nos Estados Unidos e já tanto aconteceu, não é? Tanto a nível internacional como a nível nacional. Eu julgo que estamos a assistir, de facto, a um processo indiscutivelmente histórico, não é? De grandeza, de importância histórica, na medida em que, muito ao contrário, talvez, do que assistimos há 8 anos atrás, por altura do primeiro governo Trump, este novo executivo, por ele liderado, parece tencionar transformar os Estados Unidos de maneira sólida e permanente. E por isso estamos a assistir, de facto, a uma revolução. A uma revolução que não é apenas estilística, nem narrativa, mas que parece estar a dar-se no próprio coração do aparelho político e burocrático norte-americano. Por exemplo, estas iniciativas do Elon Musk através do seu departamento como se chama, da eficiência governamental, exatamente o DOGE, não é? O DOGE, portanto, o líder de Veneza, da Veneza medieval. Este programa, por ele implementado, por um lado afirma, e é, sem dúvida alguma, uma iniciativa de economização de recursos, de desburocratização, também é verdade, sem dúvida, e eu acho que essa é uma parte importante, sem dúvida alguma, das motivações do Elon Musk e do governo, mas também acho que isso acarreta, evidentemente, a vontade de despartidarizar o aparelho político norte-americano, que em muitos casos, como nós bem sabemos, e como temos de admitir, estava totalmente dominado por uma das fações políticas, em detrimento da outra. Eu dou, por exemplo, apresento um caso que me chocou a mim e que seguramente choca toda a gente. A organização de
apoio ao desenvolvimento dos Estados Unidos, a USAID, que contava com um orçamento larguíssimo, na verdade de mais de 50 mil milhões de dólares, tinha 97% dos seus funcionários a fazer doações ao Partido Democrático. E eu acho que isto nos diz tudo, 97%. Eu acho que isto nos diz tudo o que há a saber sobre o grau de parcialidade ou de imparcialidade daquele organismo público. E também nos ajuda a perceber porque é que aquele organismo, dotado de um orçamento monumental, porque 50 mil milhões de dólares, como toda a gente concordará, é dinheiro, toda a gente pode ver de que maneira é que aqueles fundos estavam a ser usados, não é? E ajuda-nos a perceber, sobretudo, porque é que, por exemplo, festivais de cinema transexual estavam a ser financiados pelo USAID em Lisboa. Coisa que não me parece de todo natural. Achas que, de alguma forma, isto é também, eu não vou dizer o início do fim, mas se calhar a comprovação de que existia um deep state que ninguém conhecia? Ou seja, o deep state não era só alguém que dentro do Estado... Toda a gente conhecia, não é? Só as pessoas mais distraídas do mundo podiam não conhecer. Não se chamava o USAID, chamava-se CIA. Anteriormente, esta forma de instrumentalizar recursos e interferir eventualmente em algumas decisões e escolhas de outros países, não é? Mas quer dizer, uma coisa é certa, independentemente da máscara e da maquilhagem que essas organizações possam usar, sem dúvida alguma, eram instrumentos de manipulação da opinião pública, não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional. Disso não pode haver dúvida razoável e racional. E depois... o que viemos a saber sobre a USAID e sobre a sua atividade claramente nefanda e destrutiva internacionalmente foi que, por exemplo, grandes organismos da comunicação social supostamente independente e imparcial estavam a ser financiados diretamente por uma organização que, como vemos, não tinha propriamente simpatias partidárias e ideológicas ecléticas. Antes, pelo contrário. E, de facto, desse ponto de vista, viemos a saber que 10% do orçamento da BBC, não sei se viste isso, João, 10% do orçamento da BBC vinha da USAID. 10%? 10%. É qualquer coisa. Não. Daí... É qualquer coisa vinda de uma organização claramente comprometida ideologicamente. E a BBC, que não é também propriamente a rádio da Póvoa do Varzim, não é? Daí, com todo o respeito pela Póvoa do Varzim, mas daí, maior respeito. Daí não estranharmos que determinadas notícias, a única coisa que tinham de diferente era as máscaras que se via nos televisores, independentemente do canal, não é? Exatamente. Exatamente. E quero dizer que quem fala na BBC fala de todas as outras. Fala de grandes cadeias a nível internacional e fala também, por exemplo, e fala também, por exemplo, de um total monopólio, muitas vezes, de um total monopólio informativo, às vezes totalitário. Parece-me que a palavra não é exagerada, é totalitário, em alguns países que foram objeto de grande e particular interesse pelos Estados Unidos nos últimos anos, nomeadamente a Ucrânia. Não é? Eu não sei se tu viste isso, mas 90% da comunicação social ucraniana recebia dinheiro da USAID. 90%. 9 em cada 10. E quando algo assim acontece, eu acho que seria necessário algum descaramento, um cúmulo de cinismo para dizer que aquilo é um ambiente de comunicação social e de pensamento e de liberdade de imprensa que está assegurado. Não é, manifestamente. Tanto que não me parece que tenham sido eles que descobriram que quase metade do dinheiro que ia para a Ucrânia já foi perdido em corrupção e ninguém sabe onde é que está. Foi o que disse o Presidente. Exatamente. Foi o que disse o Presidente da Ucrânia. Ou seja, não veio da investigação jornalística, por assim dizer. Eu ia atrevo-me a fazer um parênteses, não é? Eu lembro-me bastante bem, logo no início das hostilidades na Ucrânia, obviamente, de garantir
acho eu de maneira prudente, que grande parte do dinheiro e dos recursos, fossem os quais fossem, que viéssemos a atribuir àquele país, desapareceriam fatalmente nos pântanos da corrupção. E também me lembro... Disseste-o aqui, sim senhora. Exatamente, e disse-o aqui. E lembro-me também muito bem, na altura, vermos essa preocupação, creio eu, inteligente, ser ridicularizada pelo comentariado nas grandes cadeias de informação, que diziam que não, evidentemente, havia um escrutínio infalível por parte quer dos Estados Unidos, quer da Europa, quer da Ucrânia, que afinal já não era um país corrupto, quando toda a gente sabe que é o país mais corrupto da Europa de longe. Bom, parece que afinal não era propriamente um medo absurdo, uma vez que o próprio presidente da Ucrânia agora vem Teve que o assumir. Confirmá-lo. Olha, e olhando para isto e olhando para o estado da situação na Ucrânia, aparentemente os especialistas não grata, por assim dizer, tinham razão. Pessoas que ao longo do tempo sempre colocaram a possibilidade da Ucrânia vencer esta guerra como algo perfeitamente ridículo e absurdo, parece que se concretizam aquilo que eram, não digamos uma tentativa de adivinhar o futuro, mas análise sólida dos meios que estariam à disponibilidade de uns e de outros. Pois, quer dizer, eu acho que sim, tenho sobretudo muita pena de um país inteiro, de um povo inteiro, que foi manipulado da maneira mais despudorada e mais oportunista por uma imensa e bem oleada máquina de mentiras e de disparates, e que os levou a carregarem contra um Estado evidentemente muito mais poderoso que eles, e que obviamente não podiam, de forma alguma, independentemente do apoio internacional que recebessem, vencer. Eu via o Marco Rubio dizer exatamente isso aqui na semana passada, creio eu, ou há 2 semanas. E quero dizer, na verdade, aquilo é uma coisa perfeitamente evidente. E que foi sempre perfeitamente evidente. Nós não estamos propriamente no século XIV, em que há batalhas de aljubarrota, em que um pequeno Estado pode esmagar, trucidar um grande Estado. Quer dizer, isso não é possível em condições atuais de alta tecnologia. Esse tempo manifestamente desapareceu. E quando o diferencial de forças é de tal ordem, como aquele que existe entre um Estado transcontinental e vastíssimo, o maior do mundo, como a Rússia, com uma população vastíssima também de 150 milhões de habitantes, e um Estado europeu que, independentemente da qualidade do seu povo e da determinação do seu povo, é um país agora de 40, enfim, era no início da guerra de 40 milhões de habitantes, mais coisa menos coisa, e passou, entretanto, com a guerra a ser um país de 25 milhões de habitantes. A verdade é que nunca houve nada, absolutamente nada que pudesse motivar ou que pudesse despoltar um desfecho diferente. E porquê é que achas que alguns destes especialistas e pessoas que falavam na televisão, ao tentarem mostrar essa faceta e essa grande probabilidade desses acontecimentos serem, não digo relegados, mas perseguidos, inclusive, nas redes sociais? Eu acho que terá havido uma certa combinação, por um lado, de fanatismo e de estupidez, e por outro, talvez, das cartas, das listas de pagamentos da USAID também aqui, não é? Eu não ficaria inteiramente... Mas aquilo que se ouve é que eles são pagos por Moscovo também. Mas pronto. Bom, talvez, certamente, não é? Mas uma coisa é certa. No Ocidente houve um tom hegemónico, e esse tom hegemónico, como vemos agora, como toda a gente pode ver agora, só dizia disparates, não é? E aquela constelação de comentadores que nos assaltam quase diariamente a nossa casa e o sossego dos nossos lares com mentiras e absurdos cada vez maiores, não é? Que se vão ultrapassando e esmerando
Por bater recordes. Por bater, no sentido de bater em recordes anteriormente estabelecidos por eles mesmos. Eu acho que essa nuvem, não é? Essa imensa nuvem de areia de estupidez, foi aquilo que caiu sobre a Europa durante os últimos 3 anos. E, lamentavelmente, agora, com consequências muito infelizes. Algumas dessas pessoas, se calhar, também deviam ser responsáveis pelo número elevado de mortes e pelo conflito não ter sido sanado logo numa fase inicial. Recordo que Boris Johnson, inclusive, teve a possibilidade de apresentar um acordo de paz que acabou depois por não... Não, quer dizer, é o que me parece hilariante, na medida em que quando vemos a gente falar das manipulações, e aliás agora para tudo, para todos os problemas, há a desculpa do papão, do bicho, do monstro moscovita, que anda a manipular as pessoas, mas quando comparamos as acusações, aliás, raramente provadas, sobre o comportamento de um lado e aquilo que sabemos ser verdade em relação ao comportamento do outro, vemos que não há propriamente grande paridade, não é? Por exemplo, no caso da Roménia. No caso da Roménia, eleições democráticas foram canceladas por uma razão somente. A razão invocada foi a intromissão e ingerência da suposta propaganda russa nas redes sociais na Roménia. Ora bem, eu não tenho dúvida nenhuma de que a Rússia, tal como os Estados Unidos, tal como a China, tal como a Alemanha, tal como todos os Estados munidos de recursos e com interesses globais, tenta influenciar no que puder os processos eleitorais. Isso é uma coisa perfeitamente normal. Inaceitável, sem dúvida alguma, mas normal, quer dizer, compreensível, é o que acontece, objetivamente. Agora, cancelaram eleições na Roménia devido a uns pagamentos a redes sociais de não sei quantas centenas de milhares de euros, que aparentemente foram suficientes, uns anúncios, uns reclames no Facebook, que aparentemente, e no TikTok, que aparentemente foram suficientes para fazer a cabeça de uma parte monumental da população romena, convencendo-os a votar no senhor Georgescu. Então, e a USAID a financiar organismos de comunicação social? A USAID, segundo viemos agora a saber, financiava 800 cadeias informativas pelo mundo inteiro. Financiava 7.000 jornalistas e comentadores no mundo inteiro. Será interessante conhecer os seus nomes, não é? Será interessante conhecer os nomes dos seus... dos beneficiários em Portugal também. Eu acho que seria muito curioso fazer isso. Não, e estamos a falar de um orçamento de 50 mil milhões, não há grande comparação. Deixa-me utilizar precisamente isso, porque eu creio que é um dos momentos mais irónicos do discurso de J.D. Vance, na Conferência de Segurança de Munique, quando ele diz se é uns poucos milhares de anúncios ou uns poucos milhares de influencers que fazem a vossa democracia tremer, então é porque ela já está realmente fragilizada, não é? Exatamente. O que é que achaste dessa intervenção de J.D. Vance? Eu acho que foi um tremor de terra. Não é? Foi realmente um terremoto violento que sacudiu todo o espaço euroatlântico e que obrigou os europeus a ouvir algumas verdades de que estavam desabituados. Começou com a mais fundamental. Se queremos defender os nossos valores face ao assalto das autocracias da Rússia e da China, talvez conviesse começarmos por saber que valores são esses. Que valores são esses? Se queremos falar e se queremos arrogar-nos o direito de nos fazermos conhecer e de sermos conhecidos como mundo livre, talvez conviesse não termos a nossa paisagem mediática inteiramente controlada e infestada, envenenada por dinheiros sujos, como aparentemente, segundo agora sabemos, acontece. Talvez conviesse
que em países europeus pessoas deixassem de ser presas por coisas que escrevem no Facebook. Eu, hoje mesmo, esta manhã, via uma reportagem que passava no 60 Minutes sobre as rusgas que na Alemanha têm lugar, rusgas praticamente de forças especiais, é uma coisa espantosa. Rusgas de que são alvo pessoas que partilham memes nas redes sociais, ou que fazem comentários, ou que se limitam, por exemplo, a repostar um meme, não é? Pessoas que são multadas em milhares de euros, ou mesmo presas, por coisas que escrevem nas redes sociais, ou por imagens patéticas, brincadeiras que partilham nas redes sociais. Isto não é o mundo livre. Pode ser muitas coisas, mas mundo livre isto não é. Objetivamente, não é? Isto não pode ser mundo livre. Certamente não pode ser mundo livre um espaço civilizacional e político em que sistematicamente são canceladas eleições com desculpas tão absurdas como houve um Estado qualquer terceiro que comprou uns anúncios no Facebook e no TikTok. Isto não pode ser o mundo livre. E por isso cancelaram eleições democráticas que foram claramente vencidas por um candidato conservador. E só para dar ainda mais força a esta ideia de que estão a acontecer algumas coisas que nós não temos bem a noção do que é que isso pode significar. Eu creio que na Escócia, recentemente, houve uma lei que impede as pessoas de rezar ou orar silenciosamente dentro de um espaço perto de clínicas de aborto, mas pior ainda, a menos de 200 metros. Quem vive perto dessas clínicas diz que, inclusive, estar dentro de sua própria casa e fazer oração privada dentro de casa constitui um ato criminal. Exatamente. Aliás, foi uma ideia que o próprio J.D. Vance também apresentou no seu discurso. Quer dizer, sejamos francos, o mundo livre de há 40 anos atrás, o mundo livre que se opôs e que venceu o Bloco Socialista, que corretamente víamos como tirânico, que corretamente víamos como prisão das nações, esse mundo livre já não existe. Pelo contrário, este mundo livre de que agora tentam convencer-nos, esta Europa, é muito mais próxima nas suas repressões antirreligiosas da União Soviética de há 40 ou há 50 anos atrás do que do Ocidente de há 40 ou há 50 anos atrás. Não é? É perante isso que nós estamos. E eu acho que era muito importante que as pessoas começassem a perceber que, efetivamente, esta Europa já não é reserva nem fortaleza de liberdades. Pelo contrário, esta Europa é, sim, ela própria, uma prisão de nações, como a União Soviética e como o Pacto de Varsóvia foram no passado. E, portanto, tem muita razão, acho eu, o J.D. Vance, quando nos sugere que pensemos novamente nos valores que nos norteiam. Será que J.D. Vance, de alguma forma, trouxe um espelho para a Europa e disse assim, olhem, não é para mim nem para Donald Trump, nós fomos eleitos pelo nosso próprio povo, no exercício democrático da expressão do seu voto, e a Europa está surpreendida com aquilo que está a ver? Sim, absolutamente. E repara numa coisa, não é? Eles continuam apostados em destruir as democracias europeias com o papão da ingerência estrangeira, quando, na verdade, obviamente, a razão pela qual perderam a confiança dos povos europeus é a sua própria incapacidade e a sua própria grotesca e monumental e desprezível incompetência. Não é? O que aconteceu na Europa nos últimos 30 anos foi que o rendimento estagnou, o rendimento das pessoas. Não é? O rendimento estagnou. A Europa foi subitamente ultrapassada por pontos, por outros espaços,
por outras potências que há 40 anos atrás eram insignificantes e atrasadas e obsoletas e vistas com... Enfim, eram miseravelmente pobres por comparação à Europa, essa sim um centro de desenvolvimento e de prosperidade, e que entretanto nos ultrapassaram da maneira mais espantosa e mais tonitruante. E perante tanta incompetência, tanta incapacidade, as lideranças europeias fizeram-nos perder a influência que tínhamos em África, fizeram-nos perder a posição de protagonismo económico a que estamos habituados e que foi a nossa durante 500 anos, não é? De primado do poder económico e político da Europa no mundo. As lideranças europeias conduziram-nos a uma guerra catastrófica na Ucrânia que não só acabou em derrota, como é já indiscutível, como causou a morte, sabemos hoje, indiscutivelmente desnecessária, de mais de 1 milhão de pessoas. Não é? Talvez 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E perante tudo isto, quando as lideranças europeias, conseguiram a proeza de instalar dentro da Europa, no coração da Europa, no corpo da Europa, uma rede de resistência e de instabilidade através de comunidades não europeias que resistem à Europa e que não se integram na civilização europeia. E perante todas estas catástrofes, o que nos dizem é, se os europeus nos rejeitam, é porque há manipulações de fora e uma conspiração entre os chineses e os russos. Não é, é porque são incompetentes, são incapazes. A seguir ao discurso de J.D. Vance, sentiste de alguma forma uma resposta na comunicação social? Sim, senti uma monumental resposta na comunicação social. Aliás, até trouxe para partilhar convosco uma que me pareceu especialmente interessante, não é? Esta declaração de guerra de J.D. Vance à Europa. Mas é uma declaração de guerra àquilo em que a Europa se tornou. Não é uma declaração de guerra à Europa. Não é? É uma declaração de guerra à repressão das liberdades políticas. É uma declaração de guerra à submersão migratória. É uma declaração de guerra, sobretudo, francamente, à infantilidade destas lideranças europeias, que é sem par na nossa história, parece. E eles devem estar preocupados, têm razões para estar preocupados, continuarão a estar preocupados e terão agora de lidar com uma América que se fartou desse registro, que se fartou dos Bidens e das Kamalas, que tomou outro caminho e que parece também interessada em convencer os europeus a segui-lo também. E depois temos essa expressão quase... Eu tenho muita pena, mas pronto, de ver o presidente do Conselho desta conferência a chorar no final, não foi? No final, na intervenção final dele, ele chora porque não conseguiu... Refere-se ainda ao discurso, não é? Ao fim da Conferência de Munique. Sim, quer dizer, eu acho que houve aí alguma manipulação, na medida em que as lágrimas, aparentemente, não tinham realmente que ver com o choque dele com o discurso do J.D. Vance. Mas ele disse algo que realmente me interessou bastante, e que foi isto. Aparentemente, a comunidade de valores que nos unia aos Estados Unidos já não é tão forte quanto foi. E realmente eu estava muito emocionado com isso. Bem, isso é verdade, mas isso não significa que a América tenha tomado um rumo preocupante. Antes, pelo contrário, foi a Europa que tomou um rumo liberticida e suicida, de que tem de afastar-se. E, no fundo, mesmo para terminar em sim ou não, se for possível, Trump e J.D. Vance estão a responder àquilo que foi a proposta deles para os votantes americanos. Estão definitivamente.
E a democracia é isso. Muito bem. Rafael Pinto Borges, obrigado por ter estado aqui connosco. Uma vez mais, muito fica por dizer. É por isso que continuamos a convidar para próximas oportunidades. Muito obrigado a si que nos acompanhou em mais esta conversa. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Carregue lá no sininho para receber a notificação. Resta-me agradecer, desejar-lhe uma ótima noite e relembrar que amanhã estamos de volta para mais um programa. Boa noite, obrigado.